Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a revisão de história, né? E aqui nós vamos iniciar pelo capítulo 5, que é o início da nossa apostila, a Primeira República do Brasil, né? E nesse capítulo nós vimos que alguns grupos, né, sociais estavam muito descontentes com o governo de Dom Pedro II e com a monarquia, e eles começaram a defender o sistema de governo republicano, né? E aí, com tudo isso, com toda essa revolução e tudo mais, foi proclamada a República, né? Em 15 de novembro de 1989. Olha só. E aí, não foi só esse movimento, né, que levou à proclamação da República. Contou com vários outros, né, de outros grupos sociais ligados aos interesses das elites, como eram chamados antigamente, né, que era um grupo privilegiado economicamente e intelectualmente, né, naquela época. E a grande monarquia, mesmo aqueles que participavam de diferentes grupos, defendiam também o fim da monarquia. Vários grupos participaram desse movimento, né? Mas foram os militares, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, né? Que no dia 15 de novembro de 1889 ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro e proclamaram assim a República. Olha só, aqui nós temos uma foto, tá vendo? Entrega da carta de exílio a Dom Pedro II de Albert Chapon, 1892. Então, aqui ele está entregando uma carta a Dom Pedro II. E aqui nós temos uma foto, estão vendo? Aqui nós também temos uma foto da proclamação da República. É só uma foto, pessoal? Não. Toda foto, ela é um fato histórico, tá? Mesmo que nós consideremos só uma foto, mas ela se torna um fato histórico, tá bom? Quando nós tiramos foto nossa, quando nós somos bebê, depois quando nós crescemos e vamos ver as fotos, essa foto se tornou um fato histórico, tá bom? Depois nós temos a organização do sistema republicano brasileiro, né? Que após a proclamação da República precisou ser organizado um governo provisório, né? Que é o governo que ia organizar e vigorar apenas no período até que o governo oficial possa assumir o poder, né? Aqui embaixo nós temos as duas bandeiras, né? A bandeira do Brasil Imperial e a bandeira atual do Brasil, que é a bandeira pós-proclamação da República. E aí nós temos aqui outro fato histórico, né? Que é um ano depois da proclamação da República, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Que era uma constituição onde os membros, que era um grupo de pessoas eleitas, né, para participar daquela assembleia, elegeram por meio de uma eleição indireta o primeiro presidente e vice-presidente da República, que era Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tá? E logo depois aconteceu a Constituição de 1891, né? Que é essa aqui que nós estudamos. Então, nela, o que aconteceu? Os estados foram separados, né? Antes era uma província, e aí nessa Constituição foram separados os estados. Houve separação do poder legislativo e do poder executivo, né? E aí também foram declarados quem eram os cidadãos brasileiros, quem poderia votar naquela época. Então, quem poderia votar? Quem fosse nascido no Brasil, mesmo que de país estrangeiro, tinha que ser maiores de 21 anos, tá bom? Não podiam ser ligados a ordens religiosas, né? Não podia ser padres e tudo mais, não podia ser analfabetos e não podiam ser mendigos, tá bom? E aí nós vimos na nossa apostila que foi dividido, né? A Primeira República, 1889 a 1930, e a República Velha, né? E aí aqui nós temos a linha do tempo dessa república. O que aconteceu? As mulheres também começaram a querer votar, né? Elas queriam votar, mas elas não tinham direito ao voto. E as mulheres começaram uma luta, né, pelo direito de votar. E elas fizeram diversos movimentos, né? Criaram uma liga
para emancipação intelectual da mulher, que era para a mulher poder votar, não foi isso? E aí, depois, em 1927, a Celina Guimarães Viana, né, foi a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte. Mas isso não foi para todos os estados, tá bom? Porque naquela época poderia acontecer isso, né? Cada estado tinha a sua lei. Hoje nós já temos uma lei que abrange todos os estados, né? Principalmente em referente ao voto. Mas naquela época os estados eram individuais. Então cada um podia ter a sua lei, tá bom? E aí aqui nós chegamos na época dos coronéis, né? E quem eram os coronéis? Os coronéis eram os grandes proprietários de terra, né? Que tinham esse nome. E o que eles faziam? Por que aqui fala das eleições, né? Na Primeira República? Porque eles trocavam o voto em forma de favores, né? Para as pessoas que trabalhavam para eles, para os seus conhecidos, né? E aí nessa época aqui só tinham dois partidos, né? Que era o de São Paulo e o de Minas Gerais, que ficou conhecido como República do Café com Leite. Por quê? São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos naquela época. E aí só eles podiam eleger um presidente, tá bom? Então, uma vez era São Paulo e uma vez era Minas Gerais. E aí ficou conhecida como República do Café com Leite. Esses coronéis, eles faziam com que as pessoas votassem nos seus candidatos, né? Através de favores. Então, eles pagavam, eles davam terras em troca, tá bom? E aí as pessoas, elas precisavam comprovar. Então, elas iam com 2 cédulas de eleição para votar. Quando chegava para votar, o mesário, ele assinava as 2 cédulas, né? Carimbava. E aí, a pessoa entregava uma cédula para votação e a outra cédula, ela tinha que guardar com ela. Para quê? Porque ela precisava comprovar para o coronel que ela votou no candidato que ele queria, né? Que ele escolheu. Porque senão o coronel, ele cobrava todos aqueles favores que ele tinha feito para as pessoas. E aí, depois disso, né, no fim do século XIX e início do século XX, começaram as primeiras indústrias brasileiras, né, e a produção nas primeiras fábricas. E aí nós vimos que quem podia trabalhar nas fábricas, né, eram as mulheres, os homens, as crianças, né? Todos eles podiam trabalhar. Naquela época não tinha a idade mínima, né, que nem tem hoje, que a criança tem direito ao estudo, naquela época não existia isso. Então, quem podia trabalhar nas fábricas eram os homens, as mulheres e as crianças, tá bom? E aí, as fábricas foram crescendo muito em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? E aí, nós tivemos aqui os trabalhadores nas primeiras indústrias, olha só. Olha quantas pessoas aqui, ó, numa fábrica de tecidos. Estão vendo só? E aí aqui tem homens, mulheres, crianças, tá bom? Isso já em 1920. E com essa chegada das indústrias no Brasil, né, com esse aumento, o que aconteceu? Começou a chegar muitos imigrantes, né, no Brasil. Os outros países começaram a imigrar para cá, né? E aí, em 1850, aumentou muito a entrada de imigrantes no Brasil, né? Principalmente pelos estados ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bom? E eram esses imigrantes que eram os que mais trabalhavam nas indústrias, tá? Aqui no Brasil mesmo, quem era brasileiro trabalhava mais nas fazendas, né? Mais no interior. E aí os imigrantes começaram a vir mais para cá, tá bom? Olha só, aqui nós temos a época dos imigrantes italianos no Brasil. Só que o que começou a acontecer, né? Eles chegavam aqui com a proposta de que eles teriam terras, né? Que eles seriam levados para as fazendas e tudo mais. Só que não era bem assim o que acontecia, né? Eles já chegavam aqui devendo, né? Os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, eles falavam que esses imigrantes poderiam vir, que eles iam pagar toda a despesa da viagem e tudo mais. E quando chegava aqui, essas pessoas tinham que pagar, né? Devolver esse dinheiro.
E aí o que aconteceu? A Itália começou a proibir os imigrantes de vir para o Brasil, até que o governo brasileiro teve que fazer um acordo com eles, né, garantindo as despesas da viagem e o acolhimento na chegada, a transferência dos imigrantes para as fazendas, né, garantindo a hospedagem deles. Aí sim a Itália começou a liberar de novo que os italianos viessem para o Brasil. Aqui os imigrantes portugueses e japoneses, né? Nós vimos que depois do Brasil, depois da Brasil colônia, né? Os portugueses começaram a vir bastante para o Brasil, mas como imigrantes, né? Porque eles já não eram mais colonizadores e sim imigrantes. Nós temos os imigrantes japoneses, né? Esses são os que detêm os maiores números, tá bom? Italianos, portugueses, japoneses. E hoje em dia nós ainda temos muitas fazendas, né? De japoneses no Brasil, tá? Principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Ainda nós temos muitos japoneses que têm fazendas, né? Que estão morando no Brasil desde aquela época e construíram grandes fortunas, grandes riquezas, tá bom, pessoal? Então, aqui encerra a nossa apostila de história. Façam a atividade com calma, leiam corretamente, tá bom? Vocês têm todo esse tempo para ler a apostila, assistir a revisão que a Pro tá dando para vocês e aí sim realizar a atividade. Um super beijo, quinto ano, e até mais!